Não é o diabo que nos tira da nossa posição. Não. Para a nossa vergonha, para a nossa tristeza, temos que assumir a verdade. Não é o diabo que nos tira da nossa posição de cristão. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que deixamos a nossa posição. Olha, se o seu comportamento é guiado pelas circunstâncias, então, uma boa parte do seu comportamento é governada pelo diabo. Por quê? É o diabo quem cria as circunstâncias para criar em nós uma reação àquilo. E desta maneira, o diabo controla o nosso comportamento. Porém, só existe uma maneira do nosso comportamento não ser guiado pelo diabo. É se o nosso comportamento não for guiado pelas circunstâncias. Porque o diabo ele pode criar as circunstâncias que nos induzem a um comportamento errado. Porque o diabo usa pessoas para criar sobre nós uma influência de modo a determinar, causar uma certa reação em nós, uma emoção que vai nos levar a um comportamento. E assim, indiretamente, o nosso comportamento foi gerado pelo diabo. Mas, como eu quero dizer, a única maneira da gente não ser guiado pelo diabo, não ter o nosso comportamento guiado, moldado, definido pelo diabo, é se o nosso comportamento for guiado por princípios. Princípios? Que princípios? Os princípios, os valores da Bíblia, da palavra de Deus. Então, se nós colocamos dentro de nós estes princípios, estes valores, eles vão nortear o nosso comportamento. É o que nós devemos fazer. Por isso, nós devemos meditar de dia e de noite, para que o nosso comportamento seja guiado por esses princípios. Então, como eu já disse uma certa vez, nós somos diamantes. O diamante, ele reflete as cores do arco-íris, não como qualquer pedra, não. É porque o diamante ele foi moldado, ele foi lapidado de uma tal maneira que quando a luz o atinge, então através dos vários ângulos que foram lapidados, ele reflete diferentes cores. Então, do mesmo modo, nós devemos sofrer uma lapidação pela ferramenta da palavra, de modo que quando o diabo nos atingir através das circunstâncias, então, quando essa circunstância nos atinge, o diabo tentando criar em nós um comportamento, então, esta agressão reflete as 7 cores do arco-íris, as 7 naturezas do Cordeiro. Mas isto não vem fácil. É uma coisa muito bonita de falar, né? Olha, nós somos um diamante lapidados, então nós estamos aqui para refletir as 7 naturezas do Cordeiro. É muito bonito falar disso. Porém, isso não é fácil de ser praticado. Por que não? Porque isto exige a renúncia.
uma renúncia, uma morte, a renúncia do eu, do ego. Então, nós entendemos que nós temos uma maneira melhor de agir, de atuar. Uma criança, quando o pai lhe diz não, ou lhe toma um brinquedo, ou algo assim, ele emburra, faz bico, dá birra. Bem, mas quando a gente é adulto, a gente não faz mais isso. Então, o cristianismo é maturidade, é você conhecer algo melhor. Como o pastor Joaquim, creio, dizia que a maneira de você tomar o osso de um cachorro não é você ir lá e meter a mão na boca dele para tomar o osso. Não, ele te morde. Mas você dá algo melhor, você joga um pedação de bife lá, que ele vai largar aquele osso rapidinho para comer a carne. Então, Deus tem algo melhor para nós, que vai moldar o nosso comportamento. Então, quando as circunstâncias vierem, e elas virão, nosso comportamento será moldado não pelo diabo, através daquela pessoa, através daquelas circunstâncias que querem nos induzir ao pecado, ao erro. Não, nós vamos ter algo dentro de nós que vai nos dizer como nos comportar. É exatamente como Jesus fez lá no deserto, em Mateus capítulo 4. Quando o diabo veio criando situações, circunstâncias, você há de convir que quando Jesus, depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele estava com fome. Ele teve fome, a Bíblia diz que ele teve fome. Então, o diabo veio naquela circunstância e disse: olha, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas ele não foi guiado pelas circunstâncias. Para cada ataque do diabo, ele tinha um valor, um princípio, que era o que estava escrito na palavra de Deus. E ele sempre venceu dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Não é? E assim é como cada um de nós deve agir e se comportar. Não ter a nossa atitude moldada pelas circunstâncias criadas pelo diabo para nos atingir. Mas nós devemos ter o nosso comportamento guiado, moldado, dirigido pelos princípios bíblicos. Olha, o profeta disse na mensagem Deixando Escapar a Pressão, o profeta disse: se o diabo conseguir te colocar sob pressão, ele cria circunstâncias para isso. Se o diabo conseguir te colocar sob pressão, não é? Ele te levará a fazer coisas que você não faria se você estivesse no seu estado normal. Mas o diabo quer nos colocar em um estado alterado, porque em um estado alterado nós tomamos uma atitude equivocada que fatalmente nos levará ou nos levaria ao arrependimento. Então, tenha esse entendimento. Quando as circunstâncias vierem ao seu redor, é alguém que falou mal de você, ou é alguém que você foi mal interpretado, mal entendido, ou isso ou aquilo. Lembre-se, isto é simplesmente o diabo tentando determinar a forma como você vai se comportar. Então, não deixe o diabo definir, determinar como você vai se comportar. Não, lembre-se, você escolheu para si mesmo princípios e valores. Você decidiu que o seu comportamento vai estar pautado em princípios e valores que você mesmo elegeu. Esses princípios e valores são os ensinamentos da Bíblia. Então, o diabo não manda em você. Não, senhor. Não, senhora. O seu comportamento é pautado pela Bíblia. E Deus vê isto.
E ele diz de você, como ele disse de Jó: eu tenho um filho, uma filha que crê em mim, que me obedece, que se desvia do mal. E ele vai falar, finalmente vai chegar um dia, quando ele vai dizer: foste fiel no muito, sobre o muito te colocarei. Pense nisto, reflita sobre isto e faça com que o seu comportamento seja moldado não pelo diabo, mas pelos princípios divinos da palavra de Deus. Deus te abençoe. Bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus! Que bênção as aves que cantam e encantam. Que bênção crianças em simples brincar. Que bênção rebanhos pastando entre os rios, mas a maior bênção eu vou te contar.